Olá, eu me chamo Bruno Linhares, moro no Rio de Janeiro e sou um blogueiro católico. Gostaria de dividir com vocês um pouco da minha experiência com ativismo político, dar algumas dicas, apresentar os meus projetos, enfim, trocar algumas figurinhas com vocês. Eu tenho esse interesse por política que, apesar de recente, vem crescendo dia a dia. Sempre fui católico, mas como acontece com muita gente, aconteceu comigo também aquele efeito de afastamento, ali na época da adolescência, né? Depois da primeira comunhão, vem batendo a preguiça de ir às missas, os outros compromissos, e a gente vai se afastando, só aparece às vezes numa festinha, em outra, algum evento grande, como um DNJ, por exemplo. Vocês sabem como é, não é? Eu até cheguei a organizar um grupo jovem, fui coordenador de grupo jovem na minha adolescência, mas naquela época ainda estava naquela vibe de não levar as coisas muito a sério. Não pude também contribuir muito com a formação dos meus amigos, das pessoas que estavam comigo naquela época. Por volta de 2008, mais ou menos, a campanha da Fraternidade falou sobre a defesa da vida. A luta contra o aborto, contra a eutanásia, contra as pesquisas que envolvem o uso de embriões humanos, essas coisas. Eu percebi que as pessoas que estavam mais empenhadas em divulgar as informações, em estudar o assunto, que eram também as pessoas que eram mais dedicadas ao estudo da Palavra de Deus, ao estudo da doutrina, e nisso muito especialmente meu irmão, elas eram também as pessoas que mais falavam sobre política. Na época, eu me juntei com meu irmão e nós elaboramos alguns panfletos com argumentos pró-vida para distribuir no final das missas. Nós organizamos também coletas de assinaturas para enviar para o Senado, para a Câmara, por causa das votações que estavam acontecendo. Só que um pouco depois disso, eu perdi um pouco o interesse, deixei aquilo um pouco de lado. Comecei a votar em 2010, acabei votando em partidos que, quando eu fui ver, acaba que defendiam e promoviam justamente o contrário daquilo que eu tentava defender no passado. E em 2011 eu criei um blog chamado Legado do Andarilho. Nesse blog eu comento notícias, eu opino sobre eventos ligados à política que acontecem na região, algumas atitudes que os dirigentes tomam também, e eu utilizo o espaço para avaliar algumas soluções para problemas. Eu procuro também estudar e me informar como é que a igreja lida com alguns problemas, que soluções que a igreja propõe. E fica tudo documentado. Muitas vezes amigos meus me apresentam algum problema ou comentam alguma situação comigo, perguntam a minha opinião a respeito de alguma coisa, e acaba que eu tenho já às vezes um texto pronto, com argumentação, com referências bibliográficas, falando daquele assunto. E por causa disso, os meus amigos começaram a mostrar os meus artigos para outras pessoas e começaram também a me convidar para participar de discussões com amigos deles, né? Às vezes acontece, muito no Facebook, principalmente, em que eles falavam alguma coisa e se citassem a igreja, então, principalmente, aí os colegas deles que não são católicos, não são cristãos, se interessavam e ficavam um pouco agitados para deixar ali a sua crítica, às vezes traziam aquelas opiniões que eles dizem que são completamente opiniões próprias, opiniões completamente particulares, mas que, na verdade, se você olhar de perto, são repetições de mitos ou de boatos relacionados à igreja que se espalham por aí. Quando eu comecei a discutir pela internet, eu notei uma coisa curiosa. O católico, quando ele vai dar opinião, ele enfrenta logo 3 grandes barreiras. A primeira é que o Estado é laico, então ele não pode opinar sobre política. A segunda é que a igreja sempre foi inimiga da ciência, então ele não pode opinar também sobre ciência. E a terceira é que a moral da igreja é retrógrada, é atrasada, é medieval, então ele também não pode opinar em assuntos ligados à cultura, a costumes. Nada mais equivocado que isso, não é verdade? Primeiro, que um Estado laico não é um Estado ateu. Um Estado laico também não é um Estado hostil às religiões. Pelo contrário, o Estado laico é um Estado que respeita as manifestações religiosas, que congrega essas correntes de pensamento todas. A nossa Constituição Federal, por exemplo, traz a evocação explicando que foi promulgada sob a proteção de Deus. Fora que quem fala que o Estado é laico
adora um feriadinho católico para ficar em casa, não é verdade? Em falar que a igreja sempre foi inimiga da ciência é praticamente uma calúnia. A igreja foi uma das instituições que mais investiu em pesquisas científicas e até hoje investe também. A igreja fundou universidades, ela apoiava artistas, apoiava astrônomos, apoiava matemáticos. E muitos dos cientistas que escreveram seu nome na história eram católicos. Por exemplo, Gregor Mendel, que é reconhecido como o pai da genética, ele era um monge agostiniano. Podemos citar também Nicolau Copérnico, que era cônego. Até mesmo Galileu Galilei, era católico. E aí, para quem pensou agora, puxa, não fala de Galileu porque a igreja perseguiu Galileu, dá uma passadinha no blog depois, porque não faz muito tempo eu falei exatamente sobre esse assunto. Vou dar um exemplo mais recente, agora do século passado. O francês Jérôme Lejeune, que foi quem identificou a síndrome de Down. Ele também era católico. Inclusive, ele comprou a briga com a comunidade científica porque ele percebeu que a pesquisa que ele estava fazendo, a descoberta que ele fez, estava servindo como argumento para justificar o aborto e o descarte de embriões quando se identificava que resultariam em pessoas com a síndrome de Down. Então ele perdeu o apoio científico, perdeu o apoio para as pesquisas, apoio financeiro, praticamente perdeu o seu prêmio Nobel por causa da sua fé, da sua defesa que ele fez. Não é a moral da igreja que é atrasada e que é retrógrada. É a nossa sociedade moderna e relativista que cada vez mais, a cada dia, a cada geração, rompe com padrões mínimos de decoro, de decência. Você vê, por exemplo, as músicas que fazem sucesso hoje, as músicas populares que mais são tocadas por aí, veja o conteúdo que elas trazem e compare com músicas de 20, 30 anos atrás, por exemplo. Apesar dessas barreiras, com muita perseverança, com muita paciência e com muita inspiração do Espírito Santo, é possível levar discussões bastante proveitosas. A primeira dica muito importante é nunca ceder às provocações. Felizmente, as pessoas que estão do outro lado, elas têm o costume de achar que o católico é burro, que só pensa o que a igreja manda ele pensar, só fala o que a igreja manda dizer, nunca se questiona. Mas aos poucos você vai encontrando formas de transmitir a sua opinião, de dar a sua opinião com firmeza. É importante também nunca sentir vergonha de citar fontes católicas, porque os documentos da igreja, afinal de contas, são uma documentação muito bem planejada, muito bem estudada. Então, se você precisar usar o catecismo, citar o catecismo para embasar os seus argumentos, cite. Não se sinta envergonhado, não se sinta acuado a agir como um cristão enquanto você estiver discutindo. Outra coisa interessante é que muitas discussões na internet, elas levam horas, às vezes levam dias. Você troca argumentos, conversa, recebe perguntas, apresenta respostas, e por mais que você não consiga converter o seu adversário, digamos assim, a pessoa que está conversando com você, você tem a vantagem de ter uma audiência que às vezes está ali, muda, quieta, na arquibancada, pessoas que são amigos daquele com quem você está conversando, ou como acontecia comigo também, os meus amigos me convidavam para uma discussão e convidavam outros amigos deles também. Então essas pessoas, essa audiência, fica observando, fica te observando, e a forma como você se porta no debate, o respeito que você demonstra, a paciência, a firmeza e a consistência dos seus argumentos podem acabar conquistando aquelas pessoas. Às vezes também podem ser outros católicos, outros cristãos que já passaram pela mesma situação, já enfrentaram debates, mas talvez não tenham se saído tão bem porque não tinham conhecimento desse ou daquele argumento, desse ou daquele fato. E você pode, através de um debate, de uma discussão, fortalecer a fé daquelas pessoas, você pode fortalecer o entendimento de uma determinada matéria que aquelas pessoas têm, e esse conhecimento vai sendo multiplicado aos poucos. Vale a pena discutir, desde que, é claro, isso não atrapalhe as suas atividades
corriqueiras e também não te faça mal, porque às vezes você discute e se sente mal por causa do resultado que nem sempre é positivo. Ainda assim, é interessante também ficar bastante atento, porque dependendo de como a discussão se encaminha, o seu interlocutor ele pode ficar até irritado, às vezes acontece, e nisso uma discussão em que você se esforçou tanto para apresentar argumentos, uma linha de raciocínio, pode acabar se perdendo, porque aquela outra pessoa fica com raiva e começa a apagar os seus comentários, ou apaga os comentários dela, ou às vezes até mesmo apaga o tópico inteiro da conversa e aquilo tudo se perde. Por causa disso, por já ter passado por isso, eu criei a prática de registrar, logo no começo da discussão, algumas trocas de mensagens. Você pode fazer isso também, se você utilizar o seu recurso de screenshot ou print screen. No seu teclado existe um botão identificado como print screen, em que você tira uma fotografia da tela. Depois você pode utilizar, como eu faço. Eu tenho alguns artigos que eu chamo de histórias em quadrinhos. Eu vou pegando esses pedaços de conversa e monto depois numa linha cronológica, faço alguns comentários extras, às vezes até sou irônico, é verdade, mas mantenho ali um registro que pode ser consultado depois. É uma forma também de resguardar a autenticidade da conversa, porque, por exemplo, se alguns amigos meus mostram um artigo para outras pessoas que não me conhecem, né, os meus amigos, eles confiam em mim, mas as outras pessoas podem não confiar, não conhecer. Então, uma imagem da página do Facebook ou da página do Twitter, por exemplo, garante que aquela conversa ali realmente aconteceu e facilita a credibilidade. E nessas minhas andanças pela internet, nessas conversas, também é comum acontecer de encontrar com amigos que são católicos, sinceramente, são cristãos, mas que por alguns motivos, né, às vezes por um desconhecimento de eventos históricos ou de uma observação mais atenta da relação entre algumas correntes ideológicas, alguns partidos com os ensinamentos da igreja, apoiaram essas iniciativas que trazem alguns perigos, não é? Tinha um amigo meu que nas últimas eleições para a prefeitura, eu tentava alertá-lo, mostrava para ele, olha rapaz, esse candidato aí que você está apoiando, poxa, olha aqui, na época em que ele era deputado, ele tentou facilitar o aborto, colocou projeto de lei aqui para facilitar o aborto, né? E você sabe que a igreja tem essa preocupação muito grande. Aí ele me respondia, poxa, mas agora o momento é diferente, o que nós precisamos é de uma mudança mais radical, entende? O partido dele, poxa, o partido dele luta contra a corrupção. Se você for ver, poxa, fizeram até uma personagem num filme que representa esse candidato aqui, porque lutava contra a violência, contra a corrupção, e, enfim, naquela época nós estávamos em espectros diferentes da política, e hoje, graças a Deus, nós estamos do mesmo lado, né? E, enfim, a nossa atenção não deixa de ser uma caridade para com esses nossos amigos, de evitar que eles cometam esses erros semelhantes, mostrando para eles que a igreja ela se preocupa muito, ela está sempre atenta. A igreja já viu muita coisa, afinal de contas, viu muitas gerações. A igreja já viu as mais variadas ideias para resolver problemas sociais, desde aquelas que pareciam ser inofensivas, na teoria, mas que na prática se mostraram inúteis ou mesmo trágicas e muito prejudiciais. Porque a igreja ela se preocupa com a dignidade do ser humano. Ela nunca se precipita em apoiar essa ou aquela iniciativa. A igreja é conservadora em política. Então nós temos que espalhar essa consciência e, claro, ter a humildade de escutar a igreja, de prestar atenção ao que ela tem a dizer com relação à modernidade, com relação aos eventos sociais. Muitas vezes existe uma militância, até que parte de dentro da igreja mesmo, porque, enfim, muitas pessoas querem fazer o bem, mas acabam apoiando e se aliando a outras pessoas que dizem que querem fazer o bem, mas na verdade têm outros objetivos, servem a outros princípios, visam outras coisas
mais profundamente. E o ideal é que nós sejamos unidos, que nós busquemos essa unidade em conformidade com a doutrina, é claro. Falando agora um pouco mais de ativismo político. As primeiras discussões que eu participei e até os primeiros artigos que eu fiz também no blog, eles foram motivados pelo movimento Pró-Vida. Entrando em contato com as pessoas que também trabalham nesse meio, eu percebi que essas pessoas elas têm um costume de acompanhar as atividades legislativas bem mais de perto. Elas têm costume em pedir para falar com os deputados, elas costumam frequentar audiências públicas ou até mesmo pedir audiências públicas para apresentar projetos ou discutir alguns temas específicos. Isso é uma atividade que traz muita experiência também, é muito útil, muito válida. Eu trabalho no centro da cidade, próximo às duas casas legislativas, tanto a estadual quanto a municipal, e comecei a frequentar também algumas dessas audiências. Eu notei que nesses momentos, nesses locais, duas coisas ficam bem claras. Uma delas é que está ausente ainda o pensamento conservador, o pensamento cristão, os valores cristãos em si não estão sendo defendidos com tanta força quanto poderiam. Porque você vê, audiências públicas, elas são livres, são abertas. E em muitas delas há um espaço franco para que nós possamos nos manifestar, possamos pedir para falar. Em muitos casos, a mesa que está coordenando uma audiência inscreve pessoas para darem declarações. Né? Eu mesmo já consegui participar, consegui proferir alguns mini discursos em uma ou outra ocasião para defender os valores cristãos, defender a causa Pró-Vida. Em 2012, aconteceu uma série de eventos, uma série de audiências públicas para tratar da reforma do Código Penal. Eu também participei de uma dessas audiências, pude também me expressar. Então, é um espaço que está aí para que nós conquistemos. É um espaço que nós precisamos ganhar. Porque, bem, política é um jogo de vários lados. E existe o nosso lado, o lado da moral cristã, o lado da defesa da vida, de valores, de princípios da lei natural. Mas existe o outro lado também de pessoas que estão mais interessadas com outras preocupações, em defender outros valores. E se essa outra metade da sociedade ela se tornar mais forte, ela vai conseguir obter conquistas que podem, mais para frente, prejudicar a todos. Então, é um espaço que nós precisamos conquistar. O pensamento conservador, a moral conservadora, cristã, ela precisa se manifestar, estar presente. Se você, às vezes acontece, você não tem tempo de participar mais ativamente de uma pastoral, por exemplo, a pastoral carcerária, a pastoral do menor, por causa da nossa rotina de trabalho, às vezes é mais complicado. Mas se você tem a disponibilidade de dar algumas horas de algum dia específico seu para participar de algum evento como esse, é importante. Além de você expressar e defender a sua vida, a sua família, a sua concepção da sociedade, você também faz contato com pessoas muito interessantes, pessoas que desenvolvem trabalhos de assistência, e a rede de contatos cresce. Você pode indicar essas pessoas para outras, para que seja feita formação, ou às vezes você encontra alguém com necessidade na rua e já sabe a quem indicar para obter ajuda. Então, é uma experiência muito válida participar dessas atividades. A outra coisa que fica evidente quando nós acompanhamos a atividade legislativa mais de perto, quando nós acompanhamos as votações, que podem ser até assistidas pela TV hoje em dia, quando nós olhamos a tramitação de projetos, é que faltam políticos comprometidos e corajosos em defender o posicionamento da igreja, em até mesmo declarar-se como cristãos. Muitos projetos levam tempo demais para percorrerem todos os passos até se tornarem lei, porque param na mão de políticos ou de comissões que contam com membros que atendem a outras ideias, a
outros pontos de vista, que escutam mais outros grupos de pressão, aqueles que eu disse que estão na outra metade do espectro. Então, por nós estarmos em menor número, nós deixamos de aprovar projetos que podem beneficiar a sociedade. A política, ela é um campo de disputa, enfim, de grupos, né? Então, o número é importante. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, há o projeto identificado como 416, que é de 2011, que tem como objetivo criar casas de apoio para as gestantes, aquelas mulheres que se encontram em uma situação, às vezes, de risco social, que se encontram com uma gravidez indesejada, mas que, tendo um bom acompanhamento psicológico, médico, ou até mesmo financeiro, dependendo da situação, podem levar a sua gravidez até o fim e não se submeter a procedimentos de aborto, que são procedimentos prejudiciais em vários sentidos. Mas é um projeto que, como eu disse, é de 2011, ainda não foi aprovado, porque às vezes emperra em comissões, fica na mão de um outro político que não está tão interessado. Mas se nós tivéssemos uma atuação um pouco mais firme, tivéssemos um grupo um pouco maior para fazer uma pressão, talvez fosse um projeto que fosse mais à frente. Se tivéssemos mais deputados também comprometidos com essa matéria, com o ponto de vista da defesa da vida incondicional, é possível que esse projeto, por exemplo, já tivesse aprovado, já tivesse valendo e já tivesse beneficiando muitas pessoas. Bem, então, nós realmente precisamos reforçar a nossa presença na política. E, para isso, eu quero dar algumas dicas para vocês de como melhorar a qualidade da nossa atuação. A primeira coisa, a mais importante, é estudar. Estudar muito e estudar sempre. Nós temos fontes de estudo que são muito valiosas. Uma delas, por exemplo, e que ajuda pela sua facilidade, pela sua formatação, que é muito boa, é o Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Eu tenho um exemplar aqui. Ele é um ótimo livro porque ele é muito bem organizado, divide em tópicos, tem um índice muito fácil para se pesquisar os diversos assuntos. É ótimo como material de consulta quando você precisa falar de algum assunto específico. E, além disso, ele tem grandes referências bibliográficas. Você, a partir de um determinado tópico, é levado a diversos documentos do Magistério da Igreja que ajudam também a ampliar o nosso conhecimento do posicionamento da Igreja frente a algumas questões políticas e sociais. Ele indica a leitura de vários documentos, como, por exemplo, a encíclica Rerum Novarum, que é do Papa Leão XIII, que fala sobre a relação dos operários, né, lá no começo da Revolução Industrial. Cita Divini Redemptoris e a 40º Ano, que são do Papa Pio XI, que continuam trabalhando essa mesma questão das relações sociais. Enfim, diversos outros documentos. O Papa São João Paulo II também deixou muitos escritos, muitas cartas. Ele publicou e autorizou a publicação de muitos documentos da Congregação para a Doutrina da Fé, que tratam também de muitas questões da modernidade, falam da dignidade da mulher, da família, falam da relação da sociedade com aquelas culturas dos nativos nos países colonizados mais recentemente, enfim. A Igreja tem uma documentação muito vasta, muito extensa, que é essencial para se estudar e entender a relação do pensamento conservador, do pensamento da Igreja, da doutrina da Igreja com a sociedade. Uma outra fonte de conhecimento que é muito válida, e aliás, hoje em dia, com a modernidade, é muito fácil você procurar andar sempre com uma cópia do Catecismo da Igreja Católica, do Código do Direito Canônico, qualquer smartphone ou tablet, você pode ter uma versão PDF que você tem ali para consultas. Quando alguém te questionar alguma coisa, você pode consultar o Catecismo. O Catecismo é outro documento que também é ótimo em referências aos documentos mais importantes e principais do magistério, e são muito úteis quando você precisa esclarecer algum ponto, ou até mesmo se informar, estudar mais. O catecismo é muito bom para isso.
É essencial também buscar ficar informado. Se você não tem costume de comprar jornais, de comprar revistas, pelo menos tente compensar esse costume acompanhando esses veículos de comunicação nas redes sociais. A maioria dos jornais e das revistas possuem perfis no Twitter, perfis no Facebook, que você pode se inscrever e acompanhar ali pelas manchetes mesmo, você já começa a ficar mais informado. Você pode também utilizar aquelas reportagens que são publicadas ali para chamar a atenção de outras pessoas. Você pode utilizar, como eu faço às vezes, para ampliar e para enriquecer algum texto que você escreva para discorrer sobre aqueles assuntos. Procure sempre ficar informado através dos veículos sociais. Ainda falando nas redes sociais, muitas das câmaras legislativas hoje em dia têm perfis também nas redes como Twitter, Facebook, e lá elas publicam a relação das matérias que vão ser votadas, que eles chamam de ordem do dia. Você pode se informar previamente, antes das sessões, de quais serão os projetos que vão ser discutidos, e se tiver ali algum projeto que você acredita que não deva ser aprovado, que não pode ser aprovado porque é prejudicial, você pode se antecipar, reunir os seus amigos e todos fazerem uma pressão em cima dos deputados que vocês votaram, ou deputados que vocês sabem que dão ouvidos à palavra dos cristãos, dos religiosos, pedir para que eles tenham atenção. Podem mandar e-mail para esses deputados avisando: olha, hoje vai ser votado tal projeto, nós somos contra por causa disso, daquilo, porque contrariam os nossos princípios e nós gostaríamos que a matéria fosse tratada de forma diferente. É uma forma de atuação que é bastante válida também. Se você vir, por exemplo, algum projeto que você já estava acompanhando a tramitação, acompanhando como ela passou nas discussões pelas comissões e enfim chegou numa votação, você pode reunir seus amigos e chamar a atenção dos deputados. Até porque às vezes eles não comparecem às sessões, mas se você chamar a atenção, pode ser que eles procurem participar para mostrar o serviço deles, porque afinal de contas, na política você tem que saber que os deputados, os senadores, os políticos no geral, se importam muito com a quantidade de votos. Então, se eles veem que o eleitorado está cobrando, está correndo atrás, eles vão se esforçar um pouco mais para que eles não percam esses votos numa próxima votação, numa próxima eleição. Então, ficar atento à atividade das casas legislativas é também uma forma de ativismo político muito valiosa nos nossos dias e que tem toda essa facilidade por causa da modernidade, da internet. Ajuda muito a ligar os políticos àqueles que eles representam, que é o eleitorado. Você pode utilizar a internet também para promover projetos sociais, algum serviço que exista na sua região que você conheça. De repente você conhece alguém que distribui alimentos ou tem uma espécie de restaurante popular. Ou mesmo se você conhecer algum professor que trabalha num pré-vestibular comunitário, muitas igrejas têm, você pode fazer uma entrevista com ele, conhecer o serviço, tirar algumas fotos e publicar para que novas iniciativas surjam em outras regiões do país através daquela sua divulgação. Se você não tiver um lugar para divulgar, não tiver um blog ou não tiver um canal de vídeos, conte comigo. Eu terei todo o prazer de colocar no meu blog alguma postagem mostrando a sua reportagem sobre aquele projeto. Os meios de comunicação social contam tantas notícias ruins, tem tanta tragédia, não é? Nós precisamos de pessoas falando mais sobre coisas boas, sobre bons projetos. Isso é muito importante para mobilizar a sociedade, para dar esperança para a sociedade. Então, se você conhecer algum projeto que vale a pena ser apoiado, que vale a pena ser ampliado, que vale a pena ser repetido, vamos utilizar a força da internet para divulgar. Se você tiver aspirações políticas, se você tiver interesse em ingressar na vida política, bem, fique sabendo que os partidos políticos, eles hoje praticamente todos eles têm site. Você pode estudar com calma, ver o que os partidos defendem, através do seu estatuto, através da sua declaração de princípios e de objetivos, você fica sabendo se o partido tal é um partido bom para que você atue, né? Você pode também até mesmo conversar com políticos que você conheça na sua região. Os políticos cristãos, católicos, eles geralmente
são muito solícitos, você pode perguntar para eles por que eles participam do partido A, mas não do partido B. Assim você consegue também encontrar um local que você se sinta mais à vontade, que você possa defender os seus valores sem violar a sua consciência. E a maioria dos partidos políticos também, os seus diretórios regionais, municipais, eles realizam reuniões periodicamente, que são reuniões abertas. Você pode juntar um grupo de amigos e visitar alguma dessas reuniões para saber do que eles estão discutindo, para saber como funciona. Você pode juntar seus amigos e procurar os grupos, porque muitos partidos também dividem não só os filiados, mas as pessoas interessadas em pequenos grupos de interesse comum, por exemplo, grupos de mulheres ou grupos de jovens, e isso pode ser um facilitador para que você ingresse, você comece a sua atividade política através de algum partido que compactue com seus mesmos ideais. O ativismo político ele pode também ser uma ação conjunta. Você pode aproveitar nesse período eleitoral e reunir os seus amigos, os seus irmãos de paróquia, pedir um espaço para fazer debates, talvez convidar algum político para apresentar os projetos, não só falar a respeito dos temas mais relacionados à doutrina cristã, mas mesmo apresentar propostas de soluções para os problemas da sua região, do seu bairro. Você pode também se associar com seus conhecidos e desenvolver algumas listas de políticos, identificar os políticos cristãos para que você divulgue para os seus parentes, para os seus amigos, um apoio, porque como eu falei agora há pouco, nós precisamos de número, nós precisamos nos associar e crescer como um grupo de expressão, né? Nós temos bancadas religiosas, por exemplo, então nós podemos reunir eleitores cristãos e pessoas que estejam interessadas em fazer com que a política sirva valores morais, valores dignos, que defendam os interesses da sociedade. Eu já participei de 2 grupos nas últimas eleições. Nós fizemos um trabalho de montar um termo de compromisso que nós levamos a alguns políticos para que assinassem, se comprometendo a, caso eleitos, defenderem os valores pró-vida, principalmente. Isso é uma forma de você divulgar o trabalho deles e, ao mesmo tempo, criar uma relação de confiança, para que todos saiam ganhando, no fim das contas. Pelo Facebook também eu participo de grupos de discussão sobre as eleições, sobre os votos. São importantes não só para agora, esse momento de escolha, mas depois também para fiscalização. Isso é muito importante. Nós temos que criar uma cultura de escolher os nossos representantes e de acompanhar os seus mandatos. Porque muita coisa pode acontecer, muitas associações, muitas alianças podem ser feitas depois e aqueles políticos podem se desviar de foco. Então é importante que estejamos presentes na sua atividade também para mantê-los próximos às promessas e ao comprometimento que eles tiveram conosco. Ciente dessa necessidade de mais formação, de mais estudo e de um aperfeiçoamento mesmo do discurso conservador, do discurso da defesa de valores morais, religiosos, eu comecei um projeto novo com um amigo blogueiro católico também de São Paulo. Aproveitando essa ótima ferramenta dos Hangouts, essa moda dos Hangouts, nós criamos um projeto chamado Vagápolis. A ideia é convidar pessoas que já estejam envolvidas com a ação política, não só políticos, mas também políticos ou ex-políticos, pessoas que tenham o costume de lidar com os parlamentares. Nós temos muitos leigos que já desenvolvem um trabalho de visitar as casas legislativas, participam de audiências, como eu disse no começo, que têm uma experiência muito grande, uma bagagem e podem nos apontar formas de contribuir com essa atividade. Mas também convidar pessoas que desenvolvam projetos sociais, pessoas dos mais variados setores da sociedade, ligadas à economia, ligadas à educação,
que possam também apresentar propostas, que possam dividir experiências e assim formarmos uma grande rede de pensamento católico, político, cristão, conservador. O termo vagápolis, ele foi uma junção do termo da palavra grega polis, que resumidamente significa cidade, com a palavra vaga ou vago. Ela é rica em significados, né? Pode tanto significar a qualidade daquilo que está esvaziado, como a nossa democracia hoje, nós podemos ver que está enfraquecida, esmaecida. Nós vivemos numa situação em que a representatividade está muito remota, muito fraca, sem voz. Mas também vaga se refere a tudo aquilo que tem um movimento parecido com o que é agitado pelo vento, as ondas, o mar. E quando nós vemos uma multidão na rua em protestos, nós podemos ver essa forma de onda. Então, vagápolis é uma nossa tentativa de ter um parlamento onde nós temos voz e possamos registrar as nossas opiniões e as nossas propostas para um mundo melhor. E por que utilizar essa ferramenta de Hangouts e não investir mais em discussões e debates pelo Facebook ou investir mais em artigos que tratem dos assuntos de uma forma direta e isolada, né? Apesar de ser importante tentar conversar, discutir com pessoas que têm um pensamento contrário do nosso, esse esforço às vezes é um pouco contraproducente também. Não só ele gera um desgaste muito grande, mas toma um tempo muito grande também. Se nós nos reunirmos com pessoas que já estão mais ou menos afinadas com o nosso pensamento, com a nossa forma de ver as coisas, nosso esforço pode ser muito mais produtivo, muito mais frutuoso. São Paulo, que até mesmo discursou para os gregos no Aerópago, escrevendo para Tito, falou um pouco dessa via mais segura de se relacionar com as pessoas que estão mais próximas do nosso pensamento. Ele escreveu o seguinte: certa é esta doutrina, e quero que ensines com constância e firmeza, para que os que abraçaram a fé em Deus se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Isto é bom e útil aos homens. Quanto a questões tolas, genealogias, contendas e disputas relativas à lei, foge delas, porque são inúteis e vãs. O homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-o, visto que este tal é um perverso que, perseverando no seu pecado, se condena a si próprio. Está na Epístola a Tito, capítulo 3, versículos de 8 a 11. Então, palavras de quem discute muito pela internet. Podemos procurar um esforço bem mais válido nos associando aos nossos amigos, aqueles nossos irmãos de caminhada. Congregando esforços, nós podemos obter vitórias e avanços mais significativos, mais válidos e mais de acordo com os ensinamentos da Igreja. O canal foi inaugurado recentemente. Nós tivemos um primeiro programa com a presença de um padre e de um leigo, tratando do tema Ser Igreja Hoje. Falamos também um pouco de política. Esperamos a visita de vocês. Podem assistir aos programas que provavelmente serão semanais pelo canal youtube.com/vagápolis, sem acento. Temos também a página no Facebook, facebook.com/vagápolis, e estamos também no Twitter, no perfil Vagápolis. A minha página, facebook.com/olegado-do-andarilho, contém os artigos mais recentes que eu publiquei e outros que eu repasso de conhecidos e amigos também ligados ao tema de política. Espero a visita de vocês também no meu perfil, na minha página, e espero que tenham aproveitado as dicas que eu passei, um pouco dessa minha história, da minha caminhada, que é um processo em construção, é claro, e com a troca de experiências, acredito que vá muito mais adiante, né? Nós podemos trocar aí dicas de livros, de estudos. Nesse meu canal vocês podem sugerir temas para que nós possamos debater, porque o nosso objetivo é falar de política sem
sem medo de buscar a verdade e sem deixar que os preconceitos nos impeçam de buscar a verdade. Então, vamos procurar estudar muito, estar sempre seguindo os mandamentos da igreja, sempre de acordo com os mandamentos, com a autoridade do magistério da igreja, para que todos possamos ser um, não é mesmo? Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem todos com Deus e até mais.